Imagina você ir no cinema só pra assistir um filme, comer aquela pipoquinha, escolher o seu lugar e acreditar que aquela seria só mais uma noite comum. Mas, de repente, o som da tela é substituído pelos barulhos de disparos. O pânico toma conta da sala, pessoas correm desesperadamente em busca de abrigo, enquanto outras pessoas ficam completamente paralisadas, sem entender o que tá acontecendo. Foi exatamente isso que aconteceu na noite do dia 3 de novembro de 1999, no Shopping Morumbi, em São Paulo. O que começou como uma quarta-feira comum, com corredores lotados, famílias fazendo compras e a sala de cinema parcialmente lotada, se transformou em uma história de terror. Em questão de minutos, o caos tomou conta de todo o local. Pessoas corriam sem saber para onde ir, enquanto outras eram atingidas sem qualquer chance de reação. O responsável por aqueles disparos era um jovem estudante de medicina, chamado Matheus da Costa Meira. E essa é a história do massacre do Shopping Morumbi. Matheus da Costa Meira nasceu em 4 de abril de 1975, em Salvador, Bahia. O rapaz nasceu em uma família financeiramente bem-sucedida. Seu pai, Deolino Vanderlei Meira, era médico oftalmologista, enquanto sua mãe, Aline da Costa Meira, era enfermeira aposentada. Por conta do trabalho, o casal conseguiu proporcionar um alto padrão de vida à família. Não existe muitas informações sobre a infância de Matheus ou sobre sua passagem pela escola. Ao que tudo indica, ele não passou por nenhum evento traumático durante esse período. Também não há relatos de bullying, humilhação ou outros episódios semelhantes, nem por parte dos familiares e nem por parte do próprio Matheus. O jovem foi descrito como alguém tímido, introvertido e apático, além de apresentar um desempenho acadêmico abaixo do esperado. O rapaz preferiu o isolamento, passando boa parte do seu tempo jogando videogame. Anos mais tarde, durante o processo judicial, seus advogados tentaram utilizar esse hábito como parte da argumentação da defesa, sustentando que os jogos eletrônicos teriam influenciado o ataque. Uma tese que permanece controversa e não foi estabelecida como a causa do crime. É muito importante deixar claro que jogar videogame não transforma ninguém em criminoso. Milhões de pessoas jogam diariamente em todo o mundo, sem jamais cometer qualquer ato de violência. Atribuir crimes como o cometido por Matheus aos jogos eletrônicos não apenas simplifica um caso extremamente complexo, como também ignora o consenso de que não existe uma única causa capaz de explicar um crime dessa magnitude. Casos como esse costumam envolver uma combinação de fatores individuais, o que torna qualquer explicação simplista insuficiente para compreender o que de fato aconteceu. Durante sua adolescência, Matheus passou a apresentar um comportamento considerado problemático, o que acabou gerando desarmonia no ambiente familiar. Não está claro exatamente quais eram seus comportamentos, mas eles foram suficientes para preocupar seus pais. Foi nesse momento que Matheus começou a fazer acompanhamento com um psiquiatra, que apontou a presença de um transtorno de personalidade não identificado. O rapaz passou a fazer uso de medicamentos para sua condição e manteve um acompanhamento com um psiquiatra regularmente. Após concluir o ensino médio, mudou-se para São Paulo, onde ingressou na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Influenciado pelo pai ou não, o jovem decidiu seguir a carreira na medicina e recebeu todo o apoio financeiro da família. Para cursar a faculdade, morando sozinho em um apartamento no edifício Rio Verde 147, Matheus manteve seu isolamento voluntário, mas agora sem a supervisão da família. Ao que tudo indica, ele continuou fazendo uso de medicamento prescrito, mas já não mantinha o acompanhamento regular com a psiquiatra. Sem amigos próximos, Matheus demonstrava dificuldade de lidar com conflitos sociais e frequentemente adotava uma postura vitimista. Além disso, acreditava fortemente estar sendo observado e perseguido a todo momento. Mais tarde relatou aos agentes que enquanto estudava em um dos cômodos de seu apartamento, tinha a impressão que seus vizinhos o observavam constantemente e por algum motivo temia que algum deles atirasse em sua direção. O detalhe é que o cômodo que o jovem costumava estudar não havia janelas, o que tornava esse receio meio incompatível com a realidade do local. Estudar, no entanto, não era sua única atividade no apartamento. Matheus também pirateava CDs de música e vendia para os colegas. Ele publicava vídeos em sites destinados ao público adulto. Não está claro se ele tinha conhecimento disso, mas os vídeos que ele compartilhava estavam contaminados com vírus, o que acabou infectando um grande número de computadores na época. Conforme avançava no curso de medicina, Matheus também tinha sido introduzido ao mundo das drogas. O jovem passou a consumir
em entorpecentes, e especificamente o crack e a cocaína. O vício era sustentado sem grandes dificuldades, já que seus pais lhe enviavam uma quantidade razoável de dinheiro todo mês. A mistura de entorpecentes com medicamentos controlados pode desencadear efeitos negativos no corpo do usuário, dependendo também das substâncias envolvidas. E essa combinação é considerada bastante perigosa, pois pode aumentar o risco de alterações no comportamento, por exemplo, prejuízo no julgamento, impulsividade, confusão mental, outras complicações físicas e psiquiátricas. Em alguns casos também pode estar associado ao aumento da agressividade ou do comportamento de risco. Embora esses efeitos não ocorram em todas as pessoas e dependam de diversos fatores, como o tipo de droga, a medicação utilizada e as condições individuais de cada paciente, o uso intenso e prolongado da cocaína e do crack pode provocar alucinações, paranoias e delírios, que podem persistir mesmo quando a pessoa não está sob o efeito da droga. Um exemplo desse tipo de manifestação a gente pode perceber no próprio Matheus, que durante o depoimento ele relatou às autoridades que acreditava que seus vizinhos os observavam enquanto ele estava estudando em seu apartamento e que ele tinha um grande receio que pegassem ali uma arma e atirassem na direção dele. Embora esse depoimento por si só não possa concluir qual era a sua causa, ele ilustra o tipo de percepção persecutória que pode estar presente em alguns quadros psiquiátricos. Segundo o próprio Matheus, nessa época ele já ouvia vozes que não existiam e comentou que sentiu um forte desejo de matar. Pelo menos de acordo com seu relato, não tinha um alvo específico e nenhum motivo pessoal. Ele não parecia buscar vingança ou reconhecimento, dizia apenas sentir o desejo de matar pelo próprio ato de fazê-lo. Já dá pra perceber que durante esse período o seu comportamento provavelmente já estava comprometido, mais do que durante a sua adolescência. Ele morava sozinho, não tinha amigos próximos e estava distante da família. Então Matheus, ele permaneceu imerso em seu próprio isolamento, convivendo segundo o seu próprio relato com paranoias, alucinações e pensamentos homicidas. O jovem também utilizava parte do dinheiro que recebia dos pais para trocar de carro, algo que ele fazia com certa frequência. E foi por meio dessas negociações que ele acabou conhecendo Marcos Paulo Almeida dos Santos, dono de uma oficina localizada no Jardim Miriam, no distrito da cidade de Ademar. Segundo Matheus, foi por intermédio de Marcos que ele adquiriu uma pistola calibre 380. Cerca de um mês depois, decidiu obter uma arma ainda mais potente e negociou a troca da pistola por uma supermetralhadora Mach-11, pagando a diferença em dinheiro junto com a arma. Ele também ofereceu uma quantidade considerável de munição. O caso do Matheus também, ele levanta um grande questionamento sobre a continuidade de seu tratamento e de sua saúde mental. Pelas informações disponíveis, ele também era um indivíduo que apresentava um sofrimento psiquiátrico e que muito provavelmente necessitava de um acompanhamento contínuo e supervisionado adequado. E da mesma forma, uma pessoa que se encontra nessas condições psiquiátricas, ter acesso a uma arma de fogo é um risco totalmente evidente. Ele vivia isolado, estava distante da família e, segundo o próprio relato dele mesmo, ele convivia com vozes e com pensamentos cada vez mais perturbadores. Então já estava na cara que um dia ele ia acabar cedendo por seus impulsos e o dia do massacre havia chegado. Na noite de 3 de novembro de 1999, Matheus deixou seu apartamento e seguiu em direção ao hotel no centro da cidade de São Paulo. O rapaz se encontrava em seu último ano na faculdade de medicina, faltando apenas 15 dias para sua formatura, mas já dava para perceber que para ele isso já não importava mais. No hotel, Matheus fez uma refeição e em seguida solicitou um táxi para o seu destino, o shopping Morumbi. Ao chegar, seguiu diretamente para o cinema, onde adquiriu um ingresso para o filme Clube da Luta, que se passava na sala 5. Na noite em questão, a sala de cinema não estava lotada, tinha poucas pessoas e essas pessoas que estavam ali resolveram sentar em poltronas que ficavam mais pelo meio mesmo. E Matheus, ao comprar o seu ingresso, ele resolveu sentar nas poltronas da frente, que ficavam logo à frente da tela. Então, em determinado momento, sentado ali, ele resolveu se levantar e foi em direção ao banheiro.
banheiro, e foi ali que, determinado pelas investigações, que ele retirou uma super metralhadora de dentro de sua bolsa e realizou um único disparo. O estojo de munição foi encontrado próximo ao sanitário e a marca do projétil ficou na altura do espelho. Até hoje não há um consenso sobre qual o motivo desse disparo. Algumas pessoas afirmam que Matheus teria atirado contra seu próprio reflexo. Já outros sustentaram que ele só estava apenas testando um armamento mesmo para saber se estava funcionando plenamente. Seja como for, após esse disparo, ele saiu do banheiro já com a arma em punho e foi em direção à sala de cinema. Naquela época, era relativamente comum que algumas sessões contassem com performances ou ações promocionais que aconteciam durante a exibição do filme. E isso acontecia com o objetivo de tornar aquela experiência ao público mais imersiva possível. Os primeiros disparos foram confundidos por alguns espectadores como fazendo parte da apresentação, mas infelizmente não era uma brincadeira. De volta à sala de cinema, Matheus posicionou-se de frente à plateia, próximo à tela, sacou a sua super metralhadora e efetuou múltiplos disparos na direção das pessoas que estavam no local. Quem estava ali na primeira fileira conseguiu perceber o que estava acontecendo, que não se tratava de atuação, que não era uma brincadeira, tudo o que estava acontecendo era real, que os tiros eram reais e eles tentaram se proteger, se escondendo ali atrás dos bancos, se deitando assim no chão. No entanto, os demais, eles ainda acreditavam que o som dos disparos faziam parte do filme. Ninguém acreditou, né? Acho que todo mundo ficou parado. Aí acho que quando começaram a gritar sangue, tiro, aí as pessoas começaram a baixar, um amigo meu me puxou pro chão, aí ele começou a se arrastar pelas fileiras. Foi então que um funcionário da segurança notou que havia algo de errado. As luzes da sala de cinema foram acesas e o filme foi interrompido, e foi nesse momento que foi revelado a todos que havia um atirador diante da plateia. O pânico tomou conta da sala enquanto mais pessoas eram alvejadas. Uma das vítimas foi a fotógrafa Fabiana Lobão Freitas, de 25 anos, que não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo no local. O economista Júlio Maurício Zeimates, de 29 anos, chegou a ser socorrido com vida, mas também não resistiu. A publicitária Herme Luísa Jatobá Vadaz, de 46 anos, foi atingida na cabeça. Ela foi encaminhada ao Hospital Albert Einstein, mas infelizmente também faleceu. Andréa Leng, Carlos Eduardo Porto de Oliveira, Antônio José Carvalho de Amaral Martins e José Eduardo de Andrade da Silva também foram baleados, mas receberam atendimento médico e sobreviveram ao ataque. Após essa primeira sequência de disparos, Matheus acabou ficando sem munição e precisou trocar o pente do carregador, seja por uma falha do armamento ou por uma certa inexperiência do criminoso. Ele encontra uma certa dificuldade para recarregar a super metralhadora. Aqueles segundos criaram uma única oportunidade para interromper o ataque. Percebendo isso, um homem cuja sua identidade nunca foi divulgada decidiu agir. Sentado próximo ao atirador, ele se jogou contra Matheus e o derrubou. Pessoas que estavam ali no momento se colocaram em ação imediatamente e se juntaram ao rapaz para imobilizar o criminoso. Suas mãos foram amarradas com cardaço e a super metralhadora foi mantida fora de seu alcance. E então o massacre do Shopping Morumbi havia chegado ao fim. Quando a polícia chegou ao local, o criminoso já havia sido controlado. Algumas pessoas não esperaram pela chegada das autoridades e levaram parte dos feridos ao hospital em carros particulares, na tentativa de agilizar o socorro. Ao chegar ao cinema, os policiais identificaram o atirador como Matheus da Costa Mira, de 24 anos. Já algemado, o criminoso precisou ser protegido pelas autoridades, que enfrentaram certa dificuldade para conter a revolta das pessoas que estavam ali presentes. Muitas delas já estavam dispostas a fazer justiça com as próprias mãos. Matheus foi revistado e a super metralhadora utilizada no ataque foi apreendida. Enquanto isso, equipes de resgate e paramédicos prestavam os primeiros socorros às vítimas antes de encaminhá-las ao hospital. Boa parte do shopping foi isolada enquanto as equipes policiais faziam uma varredura em busca de outros possíveis atiradores ou artefatos explosivos. No entanto, nada mais foi encontrado. Ao todo, o ataque deixou 3 pessoas mortas, 4 pessoas feridas e dezenas de famílias traumatizadas com aquela noite. Desde o primeiro disparo até a imobilização, a ação durou aproximadamente 3 minutos. Durante a perícia, a polícia encontrou a mochila no banheiro utilizada pelo criminoso para carregar a super metralhadora e munições e outros pertences. No local também foi identificado marcas de sangue, um estojo de munição, e foram esses elementos que passaram a fazer conjunto das provas reunidas pelas investigações
investigação, o Matheus permaneceu calmo durante todo o tempo e não demonstrou qualquer sinal de remorso. Ele não tentou fugir, ele não demonstrou resistência durante a prisão. Enquanto ele dava as primeiras explicações para as autoridades, ele repetia apenas que não queria ser visto pela imprensa. Depois do ataque, os jornalistas já estavam assim na porta do shopping e o Matheus ele não queria que seu rosto fosse exibido nos noticiários. Então ele não queria ser gravado, ele não queria ser fotografado. E isso sugere que o criminoso ele não estava buscando fama com esse ataque, ele não estava buscando reconhecimento. Isso não parecia ser a sua principal motivação. Segundo o delegado responsável pelo caso, o Matheus ele demonstrava sinais de que poderia estar sob efeito de entorpecentes. Embora ele tenha respondido todas as perguntas que lhe foram feitas ali, ele estava demonstrando sinais de alterações de efeitos ilícitos. Quem é Matheus Meira? Como é que você se vê? Eu vejo como um estudante de medicina que, infelizmente, por vítima do destino, não pode se formar médico. E me vejo também como um ser humano. Que tipo de ser humano? Um ser humano normal. Ainda de acordo com o relato do próprio criminoso, a escolha do Shopping Morumbi foi algo aleatório e ele afirmava que apenas tinha que matar alguém, além de atribuir todas as ações cometidas nesse crime às vozes que tinham em sua cabeça. Enquanto as investigações avançavam, a polícia cumpriu um mandado de busca no apartamento de Matheus. No local, os agentes encontraram munições, além de porções de crack e cocaína, e em seu computador também foram localizados vídeos de conteúdo adulto e programas ilegais. Durante os depoimentos, o criminoso apontou o mecânico Marcos Paulo Almeida dos Santos como um homem que lhe teria fornecido as armas utilizadas no ataque, reconhecendo sem dificuldades na delegacia. O Marcos já possuía antecedentes por parte ilegal de arma de fogo e também era investigado por suspeita de envolvimento com tráfico de drogas. Ele chegou a ser preso sob a acusação de ter participado do fornecimento do armamento, mas ele negou ter vendido qualquer arma para o Matheus. Paralelamente à investigação criminal, Matheus foi submetido a uma avaliação psiquiátrica. No primeiro laudo que foi feito, os peritos apontaram a presença de um transtorno de personalidade não identificado. E mesmo tendo esse transtorno de personalidade não identificado, os peritos concluíram que ele era capaz de compreender o caráter ilícito de suas ações e de determinar o seu comportamento no momento do ataque. Então, ele foi considerado penalmente imputável. Internado, ficou 9 dias internado no mês passado e foi liberado. Ele poderia ter sido liberado? No momento em que ele teve alta, eu fiz uma avaliação. Ele não apresentava nenhuma alteração psicopatológica que necessitasse mantê-lo internado. Durante seu processo, a equipe de defesa buscou sustentar que Matheus teria sido influenciado pelos videogames e também tentou demonstrar que ele apresentava um quadro de transtorno mental, destacando o histórico de tratamento psiquiátrico que havia sido descontinuado anos antes. A estratégia da defesa não obteve sucesso e Matheus da Costa Meira foi considerado culpado pelos crimes de homicídio, tentativa de homicídio, posse ilegal de arma de fogo e violação de direitos autorais em razão da pirataria. Pelas condenações, ele recebeu uma pena somada, totalizando ali 120 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado. Inicialmente, Matheus foi encaminhado ao Centro de Observação Criminológica do Complexo do Carandiru, em São Paulo, onde permaneceu até a desativação do presídio em 2002. Após o fechamento do complexo, ele foi transferido para a Penitenciária 2 de Tremembé, também no estado de São Paulo. Já em 2007, os seus advogados conseguiram a redução da pena para 48 anos e 9 meses em regime fechado. No entanto, como o crime aconteceu em 1999, o tempo máximo cumprido de pena previsto pela legislação brasileira na época era apenas de 30 anos de prisão. Na atualidade, essa pena aumentou para 40 anos de reclusão em regime fechado. Em 2009, Matheus foi transferido para a Penitenciária Lemos Brito, em Salvador, Bahia, para ficar mais próximo de sua família. No dia 8 de maio daquele mesmo ano, o criminoso tentou matar seu companheiro de cela, o espanhol Francisco Vidal Lopes, de 68 anos, utilizando uma tesoura. Segundo o próprio Matheus, o ataque foi motivado pois o seu companheiro de cela assistia televisão em volume alto. Após essa tentativa de homicídio, Matheus foi submetido a uma nova avaliação psiquiátrica, na qual ele recebeu o diagnóstico de transtorno de personalidade esquizoide. Esse transtorno ele é caracterizado por um padrão persistente de distanciamento das relações sociais e por uma expressão emocional
emocional bastante limitada. Pessoas com essa condição costumam demonstrar um pouco interesse em relacionamentos pessoais, preferem atividades solitárias e podem parecer indiferente a elogios ou críticas ou situações de grande carga emocional assim. Apesar do nome, o transtorno de personalidade esquizoide não é o mesmo que esquizofrenia, embora essas condições compartilhem as mesmas características, como o isolamento social e a dificuldade em expressar emoções, mas temos que lembrar que trata-se de diagnósticos distintos, por mais que pareçam, não são a mesma coisa. O tratamento ele pode incluir um tratamento psiquiátrico, psicoterapia e, quando necessário, o uso de medicamentos para tratar os sintomas ou transtornos associados. Em 2011, a Justiça da Bahia considerou Matheus inimputável em relação à tentativa de homicídio praticada contra seu companheiro de cela. Em razão dessa decisão, ele deixou de responder por esse crime como um preso comum e foi encaminhado ao Hospital de Custódia e Tratamento de Salvador, onde permaneceu até receber a alta judicial em 27 de setembro de 2024. Enquanto ao Shopping Morumbi, a sala 5 onde ocorreu o ataque foi fechada definitivamente. Algum tempo depois, o shopping desativou todo o complexo do cinema e o espaço passou a ser utilizado por novas lojas. Hoje, aos 51 anos de idade, Matheus da Costa Meira encontra-se em liberdade após ter permanecido cerca de 25 anos privado de liberdade. As informações públicas mais recentes indicam que ele vive em Salvador, na Bahia, próximo de sua família. Nos últimos tempos, esse caso voltou a chamar bastante atenção, pois o Matheus ele foi visto diversas vezes no Shopping Barra em Salvador, Bahia. E ele foi visto nesse shopping perambulando, indo em lojas e até mesmo indo no cinema desse shopping. E essa situação ela gerou bastante debate, principalmente por causa de uma declaração dada pelo próprio criminoso anos antes da sua liberdade. E foi quando ele afirmou que ele deveria ter esperado mais 6 meses para cometer aquele ataque, pois assim ele já teria se formado em medicina e quando fosse preso ele ia ter direito a uma cela especial. E esse é o mesmo homem em que a justiça determinou a liberdade, ela também colocou ali uma condição estabelecida, que no caso o Matheus ele tem que estar morando com os familiares, no caso os pais dele, e toda vez que ele for sair pela rua assim, ele tem que sair supervisionado, então ele tem que sair acompanhado de um responsável, que no caso são os pais, né? No entanto, existem relatos de vizinhos que afirmam que o Matheus tá morando sozinho, ele não tá mais morando com os pais, ele tá vivendo em uma casa em Salvador sozinho. E também surgiu vários relatos assim de clientes e funcionários do shopping que afirmaram ter visto o Matheus rondando o shopping ali, andando pelas lojas, desacompanhado, sem a presença dos pais e responsáveis. Você se vê como um assassino? Assassino, obviamente, eu sou.